Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. Estamos iniciando mais uma edição, a quinta edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, que nessa semana começa repercutindo a reestreia de Eduardo Cudê na Casa Mata do Internacional. Em partida da 16ª rodada do Brasileirão, o Inter empatou sem gols com o Bragantino fora de casa na tarde de domingo. O Colorado foi a campo com a escalação mais estrangeira de sua história. 7 dos 11 titulares nasceram em países que não o Brasil. Eram 2 argentinos, Fabrício Bustos e Gabriel Mercado, 2 uruguaios, Sérgio Rocher e Carlos de Pena, um chileno, o meio-campista Charles Arangues, também o colombiano zagueiro Nico Hernandes e o atacante equatoriano Ener Valencia. Dentro de campo, entre os titulares também tinham 2 jogadores com dupla nacionalidade, o Johnny, meio-campista brasileiro e estadunidense, e o Wanderson, atacante belga e brasileiro. Além disso, a comissão técnica de Eduardo Cudê, formada por argentinos, deixava o Clube do Povo ainda mais internacional, fazendo jus, claro, ao nosso nome e também à nossa história congregadora e de máxima receptividade às mais diversas nacionalidades. Dentro de campo, o Inter criou boas chances tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Na etapa inicial, o Colorado chegou a balançar as redes aos 15 minutos com Alan Patrick, mas o camisa 10 foi flagrado em impedimento. Ele aproveitou o rebote de chute de Wanderson, que o goleiro defendeu, e finalizou para as redes em condição irregular. Já na etapa final, a melhor chance colorada foi do equatoriano Ener Valencia, servido por Alan Patrick. Ele invadiu a área pela esquerda, soltou a bomba de perna direita, a bola ainda desviou do zagueiro, tocou na ponta dos dedos do goleiro e por um pecado explodiu na trave, impedindo aquele que seria o gol do Internacional. Na reta final do confronto, um lance ainda no mínimo duvidoso. Ener Valencia dentro da área sofreu um carrinho violento de Léo Ortiz, que depois de acertar a bola atingiu a perna de Ener Valencia, levantando bastante a sola da chuteira, mas o lance foi considerado normal tanto pelo árbitro de campo quanto pelo árbitro de vídeo. Assim, o Internacional, na reestreia de Eduardo Cudê, contando também com o estreante Sérgio Rocher fazendo boa atuação no gol, empatou em 0-0 com o Bragantino, chegou aos 23 pontos na tabela e segue próximo dos times de G6 e G4 do Brasileirão. No próximo sábado, o Colorado enfrenta o Cuiabá dentro de casa. O serviço de jogo já está aberto no Mundo Colorado, ingressos à venda para sócios de diversas modalidades, check-in também liberado, e o Colorado conta, é claro, com o apoio da torcida na 17ª rodada do Brasileirão. Também será a primeira partida de Cudê na volta ao Inter dentro de casa e a última partida disputada antes do jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Anunciado na noite de quarta-feira, Cudê teve só 3 dias para trabalhar com o grupo antes do jogo contra o Bragantino. Agora, o argentino terá a semana inteira à disposição para preparar o time que enfrenta o Cuiabá. Exatamente a respeito da importância desse tempo de preparação, o técnico do Internacional concedeu entrevista coletiva pós-jogo, ainda no estádio Nabi Abichedid. A verdade é que o tempo era 2 treinos nada mais, mas eu queria estar, queria acompanhar o grupo e eles trabalharam muito bem. As coisas que acontecem normalmente, como o sábado ter que viajar, o que teníamos para fazer, porque quando troca o jeito de treinamento, de tudo, sai do olho para os jogadores. Pero o que falei sempre, a vontade que tem os jogadores é muito importante. E bom, acho que sim, o que eu pude perceber que tem que trabalhar coisas como ter mais a posse de bola, a troca de passe, mas em 2 dias trocar o jeito, como falei anteriormente, é muito difícil. Eu sempre falo, não é melhor, nem é pior, é diferente. A semana que começa também é muito importante para o celeiro de ases. No Sub-17, o final de semana reserva a finalíssima do Gauchão, enquanto o Sub-20 tem pela frente a disputa do jogo de volta das quartas de final do Brasileirão. Primeiro com o Sub-17, que no próximo sábado disputa o jogo de volta da final do Gauchão. A ida no CT de Alvorada foi encerrada com empate 1-1, mas antes volta a campo na terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. No último jogo que disputou, o Sub-17 Colorado venceu na terceira rodada do Brasileirão o Ceará no CT de Alvorada pelo placar de 4-1. O primeiro gol da partida, diferente do que o placar pode sugerir, foi marcado pelo Ceará, gol do atacante Carlos Eduardo, mas ainda no primeiro tempo, o celeiro chegou ao empate com o Alex. O meio-campista aproveitou o rebote de chute que ele mesmo mandou na trave e, frente a frente com o goleiro, completou para as redes, deixando tudo igual em Alvorada. Primeiro tempo encerrado, placar de 1-1.
É claro que o centroavante Ricardo Matias, artilheiro que vive fase iluminada na base colorada, também deixou dele. A virada veio com camisa 9 aproveitando o cruzamento de Gabriel Carvalho e finalizando na pequena área de perna esquerda sem chance de defesa. 2-1, Inter em vantagem. De garçom para goleador, Gabriel Carvalho foi quem fez o terceiro cobrando pênalti. Deslocou o goleiro e partiu para o abraço com o grupo de jogadores. E quem começou a virada pro Inter foi também quem fechou a conta. Alex, o meio-campista, recebeu mais uma assistência de Gabriel Carvalho, a segunda do camisa 10 no jogo, e de perna canhota, pelo lado direito da área, bateu na saída do goleiro sem chance de defesa. 4-1, primeira vitória conquistada no Brasileirão Sub-17 e confiança renovada para a semana de duelo contra o Bragantino, nas 3 horas da tarde de terça-feira pelo Brasileiro, e depois semana de finalíssima do Gauchão na manhã de sábado. A quarta-feira é de jogo do Sub-20 contra o Santos fora de casa. Na primeira partida das quartas de final do Brasileirão, os juniores colorados foram superados no CT de Alvorada pelo placar de 2-0. No CT Rei Pelé, o técnico João Miguel conta com retornos importantes, caso o lateral esquerdo Rangel e dos meio-campistas Mateu e Felipe Rezende, para reverter o cenário desfavorável. O Brasileirão Sub-20 não conta com saldo qualificado por gols marcados fora de casa, ou seja, se o Inter vencer por 2 gols de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. E para ficar com a vaga no tempo normal, o Colorado tem que vencer por 3 ou mais gols de diferença, o Santos fora de casa. O começo de semana também foi muito importante para o Inter em assuntos além das 4 linhas, já que na noite de segunda-feira o Conselho Deliberativo do Clube do Povo esteve reunido para discutir e deliberar acerca das propostas da Liga Forte Futebol, a LFF, e da Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, apresentadas para o Internacional. Depois de um primeiro momento destinado à discussão das propostas, os conselheiros e conselheiras do Internacional partiram para a votação nominal, que definiu pela aprovação da proposta da Liga Forte Futebol, a LFF. Já as gurias coloradas seguem em recesso até o final do mês de julho, mas a semana começou com uma grande notícia para o futebol feminino brasileiro. No começo da manhã de segunda-feira, para o Brasil, a seleção feminina estreou na Copa do Mundo de 2023 com vitória de 4-0 sobre o Panamá. Ari Borges, 3 vezes, e Bia Zanerato marcaram os gols da vitória, que deixa o Brasil na liderança do Grupo F. As brasileiras voltam a campo no próximo sábado, diante da França, às 7 horas da manhã de Brasília, para a segunda rodada do grupo, e o jogo daquelas que muitas entendem serem as seleções favoritas para avançar à fase eliminatória. E a goleada sobre o Panamá também teve um gosto muito especial para a torcida do Internacional, porque 2 jogadoras de passagem pelo Clube do Povo vestiram a camisa da amarelinha. A lateral direita Bruninha entrou no segundo tempo, ela que foi revelada pela base das gurias coloradas e que no Internacional venceu o Brasileirão Feminino Sub-18 de 2019 e os gauchões profissionais de 2019 e 2020. Quem também entrou no segundo tempo foi Duda Sampaio, camisa 10 do Inter na temporada passada, quando foi eleita a melhor jogadora do Brasileirão Feminino. Fica, é claro, a nossa torcida pelas brasileiras e, na próxima semana, a atualização do resultado do jogo contra a França. Informado o que de mais importante aconteceu na semana que passou, a gente abre agora aqui no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. A 17ª rodada reserva, além da partida do Internacional contra o Cuiabá, no sábado à tarde no Beira-Rio, outros confrontos muito interessantes, a começar pelo jogo entre Fluminense e Santos no estádio Maracanã. Visitante no final de semana, o Santos lida com a frustração da 16ª rodada, quando chegou a abrir 2 gols de vantagem sobre o time do Botafogo na Vila Belmiro, mas cedeu o empate nos minutos finais e quase sofreu a virada. Além disso, o time do Paulo Turra tem sofrido muitos gols por jogo e a equipe do Fernando Diniz é reconhecida pelo seu grande repertório ofensivo. Por isso, uma aposta na vitória do Fluminense parece um resultado interessante, embora não tenha a odd das mais altas. 1,67 é o valor na Estrela Bet, mas daqui a pouco, naquele resultado de segurança, vale a pena já começar o sábado somando um dinheirinho a mais na casa de apostas da torcida do Internacional. Também no sábado, outro time grande pressionado, ainda mais do que o Santos, vai atuar como visitante. O Vasco enfrenta o Corinthians em São Paulo. Vasco, que na estreia do técnico Ramon Dias contra o Atlético Paranaense perdeu em São Januário por 2-0, mas chegou a dar algumas mostras de melhor futebol, enquanto o Corinthians vai a campo do meio de semana pela Copa do Brasil, enfrenta o rival São Paulo. Por isso, um pouco ousada pela fase recente dos times, mas com um bom retorno, seria uma aposta no empate de Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena, resultado que tem uma odd na Estrela Bet de 3,44.
E para fechar, ainda no sábado, uma partida entre duas equipes campeãs brasileiras nos últimos anos. Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam com o mando de campo do Galo. Se enfrentam no jogo que colocará frente a frente o time do Filipão, descansado por uma semana de treinos, contra a equipe de Jorge Sampaoli, que também vai a campo pela Copa do Brasil no meio de semana. Além disso, o Filipão ainda não venceu a frente do Galo e precisa muito de um bom resultado para dar confiança antes dos mata-matas da Libertadores contra o Palmeiras. Flamengo, envolvido na Copa do Brasil, envolvido na Libertadores no meio de semana, pode ser que deixe o Brasileirão em segundo plano, e assim, uma aposta na vitória do Atlético fica interessante ainda mais quando a gente confira uma odd de 2,22 na Estrela Bet. Chega ao fim mais uma edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, a 5ª edição, repercutindo o que de mais importante passou e projetando o que de mais importante está por vir no calendário do Internacional. Na 6ª edição, a gente retorna com a repercussão da final do Gauchão Sub-17, a expectativa para o jogo entre Internacional e River Plate na Libertadores, claro, também com o balanço do duelo entre Internacional e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, além de mais informações sobre a seleção feminina e também sobre o celeiro de ases na categoria Sub-20. Até lá e te espero no canal do Inter.